Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para dar início às atividades do PET 5, né? Como vocês viram, se trata da tecnologia no tratamento da água. Então, olha, a água, ela é uma das substâncias principais para os seres vivos, né? E ela não pode ser adquirida de qualquer maneira. Ela tem algumas funções que ela tem que seguir. Então, a vida versus água. O que tem a ver a vida com a água? A vida depende da água, quer dizer, os seres vivos, nenhum deles sobrevive sem a água. Todos eles têm no seu organismo, no seu corpo, 60 a 65% do peso é de água. Então, daí a necessidade de muita água no estado líquido para matar a sede dos seres vivos. E para cumprir essa capacidade, a água tem que ter três características principais: insípida, inodora e incolor. Insípida é sem sabor, incolor sem cor, inodora sem cheiro. E ela pode ser finita, ao contrário do que se pensava até há pouco tempo atrás. A água ela acaba, né? Já diminuiu bastante por causa da devastação do planeta. Então, se não cuidarmos, vai diminuir ainda mais. Então, a utilidade da água. Nós utilizamos a água para matar a nossa sede, para funcionamento do nosso organismo, né? Nas nossas necessidades biológicas. Utilizamos nas limpezas, de modo geral, das nossas casas, lavagem das roupas, do corpo, na limpeza de indústrias, de máquinas, de utensílios industriais, na irrigação de plantação, na criação de animais. A água também é usada para gerar energia e é através dela que se dá o escoamento do esgoto, né? O esgoto das casas e das indústrias, ele é lançado nos rios e lagos, e com isso a água vai ficar contaminada, né? E o oxigênio, os nutrientes que existem, possam existir dentro da água, eles reagem com aquela substância da poluição, né? Empobrecendo a qualidade do rio para a vida dos peixes e das algas, né? Então prejudica toda a população. E isso provoca impactos ambientais que podem prejudicar e muito a população humana. Então daí a providência de se fazer o tratamento da água. Então o tratamento da água ele é feito por etapas. Numa ETA, que é uma estação de tratamento da água, a água passa por várias etapas. Na primeira, ela está na represa ou nos rios, onde ela vai ser bombeada para dentro da estação. Então, quando ela é bombeada, ela recebe sulfato de alumínio, cal e cloro. O sulfato de alumínio e a cal servem para que a sujeira que veio lá do rio possa formar flocos. Formando flocos, ela vai grudar uma na outra, formando aquelas bolinhas. Ela vai então passar para esse tanque, que é o tanque 3 de floculação. No quarto, ela vai sofrer a decantação. O que é isso? A água vai ser deixada em repouso para a sujeira se depositar no fundo. Em seguida, ela vai passar por uma camada de carvão, uma camada de areia, uma camada de cascalho. Para quê? A água vai passar aqui e a sujeira vai ficar retida nessas camadas aqui. Isso chama filtração, né? Que vai conter as partículas de sujeira aqui. Em seguida, torna-se a fazer a cloração, cloro, adição de flúor, cloro para matar os micro-organismos e o flúor para prevenir contra as cáries. Depois ela é armazenada
num reservatório final e depois distribuída para as cidades. Então, ela vai seguir essas etapas. Primeiro, a captação, que é quando ela vem lá da represa ou do rio. A coagulação, quando ela vai adicionar sulfato de alumínio e cal. A floculação, quando ela vai formar flocos. A decantação, quando ela vai se depositar no fundo, a sujeira vai se depositar no fundo do tanque. A filtração, quando passa pelos filtros. A desinfecção ou cloração, quando adiciona cloro ou flúor, quer dizer. E depois a distribuição, que ela vai para as nossas casas. Em seguida, tem uma parte de cultivo sustentável, que continua a nossa aula, pessoal. Então, é uma estratégia que é usada há pouco tempo para aumentar a produtividade agrícola do solo, né? Isso é fundamental para que haja uma conservação maior do ambiente e possa manusear o solo de modo a manter a saúde da população, né? Então, para isso, usa-se duas técnicas principais, mais usadas hoje em dia, que é o melhoramento genético, né? O melhoramento genético trata-se de uma modificação genética das plantas. Vocês devem estar perguntando, o que é genético? Genético é a capacidade, é a bagagem que todo alimento tem nas suas células, nas suas partes mais menores. Então, elas têm DNA. O DNA vai ser modificado de forma a melhorar as condições daquela planta. Então, como resultado, surgem hortaliças mais resistentes a pragas, a doenças, e isso ajuda o solo, porque com o uso dessas hortaliças, não é necessário o uso de muitos agrotóxicos. O que são os agrotóxicos? São substâncias usadas para combater as pragas que podem atingir a plantação. Então, não tendo essas pragas, não tem necessidade de usar os agrotóxicos. Isso traz consequência de diminuir a contaminação do solo e do lençol freático, né? Então, vão surgir plantas cada vez mais resistentes a fatores abióticos, fatores como a seca, a alta temperatura, né? As modificações do ambiente. Um exemplo disso é a soja transgênica. Outra técnica é a adubação verde. O que é a adubação verde? É o cultivo de espécies de leguminosas. Leguminosas são plantas como feijão, como soja, como tremoço, que elas têm nas suas raízes uma associação com algumas bactérias que são capazes de absorver o nitrogênio que está no solo. E aí a planta vai poder absorver esse nutriente com maior facilidade. Então, a adubação verde consiste em plantar essas leguminosas na cultura que vai ser feita. Então, utiliza-se a rotação de cultura, né? Então, numa determinada região, se planta soja, na outra feijão, na outra milho, na outra mandioca, e vai alternando. Então, onde plantou uma leguminosa, faz uma outra plantação diferente para que ele consiga absorver a quantidade de nitrogênio. Então, utiliza-se também a sucessão ou consorciação, quer dizer, planta as leguminosas, em seguida corta,
a plantação, utiliza-se a semente, né, ou o grão que for ser usado. O que não vai ser usado, que poderia ser usado para alimentação do gado, ao invés disso, é colocado no pé da outra plantação que está no solo. Isso ajuda a plantação a absorver melhor os nutrientes que o adubo verde vai soltando no solo. Qual a vantagem? É a diminuição de plantas invasoras, né? E da incidência de pragas e doenças, certo? Então, entre as atividades aí agora, gente, vamos observar a gravura. Notem que é a mesma gravura que está lá no início do PET, é a estação de tratamento. Então, olha lá, na primeira questão, indique o número e o nome da etapa em que ocorre a adição de substâncias químicas para facilitar a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Então, o número 3, a floculação, né? Onde a sujeira vai formar flocos. Letra B, descreva a importância da cloração e da fluoretação no tratamento da água. O cloro, ele ajuda no combate de micro-organismos causadores de doenças. E o flúor, ele é importante no combate à cárie dentária, né? E a letra C, indique o método de separação de misturas representado pelo tanque de carvão, areia e cascalho. É a filtração, né? Cite outro exemplo de seu cotidiano em que esse método é empregado. No nosso dia a dia, nós podemos coar café. O fato de fazer o café passar pelo coador de papel ou de pano, nós estamos fornecendo um filtro para o café. A passagem da água nos filtros de vela, né, que nós temos nas nossas casas. Número 2. Cite a importância da garantia do saneamento básico para a saúde da população. Saneamento básico são medidas que visam eliminar agentes causadores de doenças que possam estar contaminando a água, trazidos por esgoto ou por outros setores. Então, o saneamento básico, ele vai promover a saúde da população, evitando que elas tenham contato com esses agentes. A número 3. O Brasil é um grande produtor de soja transgênica, cuja característica é ser uma planta produzida por técnicas de engenharia genética, tornando-a resistente a pragas. Cite uma vantagem para o produtor da soja e uma desvantagem para o consumidor. A vantagem para o produtor é que é uma planta mais nutritiva e mais resistente a pragas. E a desvantagem seria a eliminação de insetos benéficos às plantações e a falta de informação do pessoal, que geralmente tomam decisões que fundamentadas em argumentos não científicos e que não correspondem aos fatos reais. Então, essa desinformação prejudica o uso dessa soja congênita, porque leva a população a ter medo de utilizá-la. A4. Como a adubação verde contribui para a melhoria da qualidade do solo? Como eu disse para vocês, gente, a adubação verde, ela é feita cultivando plantas leguminosas em terrenos antes e depois de plantar outras plantas. Ou então até junto.
E essas leguminosas, elas vão absorver o nitrogênio e facilitar o desenvolvimento de outras plantas. Então, ajuda na absorção do nutriente de nitrogênio, que é um nutriente essencial para a planta produzir proteína. Com isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a semana 1 e possam fazer trabalhos bem feitos. Bom trabalho!